Oh, Yahusha! Oh, Yah! Oh, Yahusha! Oh, Yah! Oh, Yahusha! Oh, Yah! Porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai amado, querido, gratidão por todas as coisas. Gratidão pela Tua palavra, pela mensagem que todos os dias Tu tem nos trazido. Gratidão pelo Teu mensageiro, que desde tempos antigos, Papai, vem nos preparando, Papai. Somos gratos a Ti porque se estamos aqui entendendo, ouvindo a Tua voz, é porque Tu se agradou de nós, Papai. Gratidão, Papai. Gratidão, Papai, que assim nós possamos permanecer íntegros, fiéis, em todo tempo, para não desagradar o Teu Espírito. Sim, Papai. Em nome de Alto. Eu peço que Tu, Papai, abençoe para que essa reunião seja totalmente conduzida pela vontade do Teu Espírito em nós. Sim, que não seja nós falando, mas seja Tu falando a Tua igreja, como sempre tem sido, Papai. Porque se estamos felizes, Papai, por um momento, é porque o Teu Espírito está em nós. Sim, Papai, gratidão. Porque se fosse diferente, Papai, estaríamos totalmente desolados, como está esse mundo. Sim, Papai amado. Esse mundo faz planos, eles pensam que uma casa, um carro, uma conta bancária boa, isso é tudo que o homem pode ter. Mas ele se esquece do principal, que a maior riqueza não se encontra nessa terra. Sim, Papai. Mas sim, Papai, no tesouro real. Sim, Papai. E é a Ti que nós clamamos, Papai. Sim, Papai amado. Que da luz inacessível Tu fale conosco. Ouve a voz do Teu povo, que clama, Papai. E que se cumpra o tempo da Tua igreja em nós, para que possamos ir embora dessa terra, Papai. Em nome de Alto. Esse é o nosso motivo de estarmos dia após dia reunidos. Porque a nossa alegria, Papai, é estar na Tua presença. Isso é verdade. Gratidão por tudo. Fala conosco e revela a Tua palavra. Sim, Papai. Em nome de Yahshua Mashiach. E assim Seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha. Grato a Yah. Grato a Yahusha. Grato a Yah. Grato a Yahusha. Grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja. Amados irmãos, vamos nos alimentar do alimento que traz vida. Quando a gente fala de alimento que traz vida, porque nós estamos num corpo, o quê? Um corpo mortal. Se a gente precisa comer o alimento que traz vida, porque nós estamos no corpo mortal. E a gente quer que Yahweh se agrada desse corpo, mesmo sendo um corpo mortal, porque a gente sabe muito bem que as primícias das primícias, elas são colhidas corpo, alma e espírito, o ser completo. Correto? Vamos abrir em Jó. Jó capítulo 14.
Jó capítulo 19. Ó, 14. Não, 14. É porque eu pensei em Lucas 19. Nós vamos ler daqui a pouco. Aí, é isso aí que o mundo se preocupa. Quando não é para anunciar o santo, é para anunciar a droga. A droga chegou. Ou então, para anunciar o santo. Ou então, para festejar futebol. Isso que é a festa desse mundo. Né? Porque os foguetes são uma representação dos barulhos de trovão dos querubins. Mas não chega nem perto. Chega nem perto. É a nossa comemoração em breve, né? Jó capítulo 14, irmãos, versículo 1, diz assim: o homem nascido de mulher tem vida curta e cheia de tormentos. É como a flor que se abre e logo murcha, foge como sombra sem parar. E é sobre alguém assim que cravas os olhos e levas o julgamento contigo? Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Se os seus dias já estão determinados, e sabes o número de seus meses, se lhe fixastes o limite intransponível, desvia-te dele teus olhos e deixa-o, para terminar o seu dia como o assalariado. A árvore tem esperança, pois cortada poderá renascer. Quando a gente fala da árvore que tem esperança, que depois de cortada pode renascer, de qual árvore nós estaríamos falando? Para todos. Hã? Até o cheiro das águas. Vai, fala, irmão da vizinha. Também. E quem mais? Yalcha é quem? Yalcha é a árvore? Yalcha é a árvore? Yalcha é a árvore, irmão Ronaldo? Yalcha é o quê? Hã? Muito bem. Yalcha é o... Eu não falei Yalcha Mikaial. Falei Yalcha. Yalcha é o que vem da raiz, com Yal dentro. É a imagem exata de Yal invisível. Então, mesmo ela cortada, aqui ó, versículo 7. A árvore tem esperança, pois cortada poderá renascer. E seus ramos continuam a crescer. Ainda que envelheçam suas raízes, na terra o seu tronco esteja amortecido no solo, ao cheiro da água, é em singular, ao cheiro da água, reverdece e produz folhagem como planta tenra. Vamos pegar na Bíblia King James. Jó capítulo 14, versículo 7. Mas vamos pegar do 1. Quem assistiu o vídeo ali, é o seguinte, a gente falou ali, o irmão Shaul e o papai,
estava frisando ali sobre as pedrinhas do templo. Irmã Leidiane, que assistiu o vídeo, quem é essas pedrinhas do templo? Os seres celestiais. Muito bem. Então, lá no vídeo foi explicado as pedrinhas do templo. E foi extraído de uma rocha, conforme a palavra do profeta Yahushua 55. Quando a gente sai de lá e vem para a terra, a gente vem na condição de ser celestial? Para todo mundo. Não. Por que não, irmão Jonathan? Porque como está escrito em 1 João, desceu o Espírito e os Espíritos. E a gente vem na condição do Espírito do Pentecostes. Mas aí a gente vem na condição de um ser celestial ou de um ser terreno? O Espírito é um ser celestial. Quando a gente saiu de lá e veio para essa terra, depois da peregrinação, Depois da peregrinação, a gente adentra os corpos. Isso. E entra na condição terrena. é na condição terrena. Então a gente sai de lá como um ser celestial, mas quando encarna como um ser terreno, mas são tratados como pedras que saíram da rocha. Por isso que fala, vocês que estão procurando por justiça, olhai para a rocha de onde vocês foram talhados. Ou seja, está dizendo o quê? Vocês vão ter que olhar para aquele que é a rocha principal, porque ele está com vocês aí, eles vão estar com vocês. E por que fala, vocês estão procurando por justiça? Qual justiça que a gente está almejando, irmã Ilka? Qual justiça que os seres celestiais que estão na terra, em corpo humano, está almejando? Da salvação, a gente adquire por causa do Espírito, do favor de Yahweh. Mas eu quero saber de qual justiça que os seres celestiais estão nessa terra almejando muito. É para armar o exército para a gente. Quase isso. Para batalhar e tirar o. Lembra de Shaul Paulo? Shaul Paulo fala assim, ó, até quando, mestre santo e verdadeiro? Você lembra dessa passagem? Isso, você lembra dessa passagem? Lembra, né? Aí, ele está falando assim, até quando, mestre santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça? Essa justiça é o quê? É de dar o corpo, né, para. Exatamente. Então, é dar o corpus para achar o Paulo, porque eles estão sem corpo. Qual a condição que nós estamos hoje? Com corpo humano, mas sem corpo celestial. Por que nós estamos sem o nosso corpo celestial, irmã Kátia? Isso, por que nós estamos sem o nosso corpo celestial? Porque o nosso. Mas não é exatamente por isso. Porque nós perdemos. Hã? Perdemos o nosso corpo quando nós estamos aqui na terra. Então, por que nós estamos sem o nosso corpo celestial? É simples, irmão. Faz já, chamado. Por que nós estamos sem o nosso corpo celestial? Irmã Adriana. O corpo celestial tem uma região celestial. Pronto. E o corpo terreno fica na região terrena. O corpo celestial é das regiões celestiais. O corpo terreno é da região terrena. Por que nós estamos sem um corpo celestial? Porque a gente veio para a terra. E se veio para a terra, veio num corpo terreno. Por quê? São dois mundos. O mundo céu, que são as regiões celestiais, e o mundo terra. São dois mundos. No mundo céu, regiões celestiais, habitam seres celestiais. Shaul Paulo explica. Assim como é o Adão celeste, serão todos os celestes para habitar no céu. Para habitar na terra é corpo humano, são moradores da terra. Existem moradores do céu, existem moradores da terra. Nós estamos na condição de moradores da terra.
mas sabemos que somos seres celestiais, mas estamos sem o nosso corpo celestial. Certo? Então, quando Jó, ele fala aqui em Jó 1, Jó 14:1, na King James, fala assim: o homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. Porque o homem nascido de homem, filho do homem, ele não passa pelas circunstâncias dos filhos nascidos de mulher, porque eles não têm vida curta. Por que eles não têm vida curta, irmão Rodrigo? Hã? O corpo completo. Não é isso não. Porque celestial. Não. Comparando com o ser terreno. O ser terreno tem vida curta. Por que tem vida curta? Corpo terreno. Corpo mortal. Está falando aqui, ó. O homem nascido de mulher tem vida curta. Por que o homem nascido de mulher tem vida curta? Nascido de mulher tem vida curta. Está no corpo terreno. E por que? Eu quero saber por que ele tem vida curta. Ah, tá. Por que ele tem vida curta? Isto. Porque Faz link com a passagem na Antiga Aliança. Melhor, faz link com a passagem em Gênesis. ele vai botar um pano na terra? Não. Irmão Ed Alcha. Porque o corpo é mortal. Lá em Gênesis 6 fala que o meu espírito não permanecerá no homem, porque ele vai viverá só até ser vestida. Mas em Gênesis aonde? 6. 6. Isso, Gênesis 6. Gênesis 6 está falando assim, ó, meu espírito não permanecerá no homem, porque o homem é carne, e não viverá mais que 120 anos. Vida curta. É o corpo mortal. É o corpo mortal. Mas por que ele não tinha um corpo mortal, mesmo estando no corpo terreno? Irmão Murilo, que fechou o olhinho, que assim, pensando assim, o que será que é? A gente vai falar hoje do exército, tá? Das pedrinhas. Por que nosso respeito para perguntar, voltar as perguntas, às vezes foge? Me ajuda a lembrar. Que ele mesmo no corpo, Tá vendo a limitação do corpo? que ele mesmo Ó, o corpo mesmo o ser terreno, mesmo estando na condição celestial, fala Adão, ele estava no Éden, jardim de Ial, correto? Ele estando no jardim do Éden, ele era um ser mortal? Não, estava sendo alimentado da árvore já. Estava se alimentando do fruto da árvore da vida. Ele não estava mordendo a árvore, ele mordia o fruto, comia do fruto. Então comia, se alimentava das palavras de Yahshua Micael, é o Espírito, é o anjo da vida. A vida dele voltou ao ponto de ele não se alimentar mais da árvore. A vida dele, a palavra fala assim, olha, o dia que você comer da árvore, melhor, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, você terá que morrer. Você terá que morrer. Porque se você não comer de lá, você vai continuar a viver. Mas se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você terá que morrer. Isso está em Gênesis. A informação, não era essa pergunta, não, que eu esqueci. Você deu aqui 14. Aí a condição é o seguinte: quando o espírito sai do homem, ele fala assim, ó, meu espírito não permanecerá no homem, porque ele é carne, e não viverá mais que 120 anos. Mesmo o corpo terreno, ele era de carne. Por que ele vivia?
O Espírito estava nele. E por que ele passou a morrer? Porque estava se alimentando da morte. Porque ele veio para a terra. E aqui que é o lugar de morte. Porque aqui que é o lugar de morte. Lá em cima é o lugar de vida. No céu, almas viventes. Na terra, almas que morrem. Almas morrentes. Na terra, as almas terão que enfrentar, o corpo terá que enfrentar a morte. Qual morte? Lúcifer, Satanás. Lá atrás, Satanás foi lançado na terra, foi amaldiçoado. Não, ele foi o quê? Tirado de posição. Foi penalizado. Penalizado por causar rebelião. Qual rebelião? Ele se uniu com as pedrinhas preciosas do templo, que são os matrizes, foram a favor dele para querer ser sacerdote. Mas não era isso que Yahweh estabeleceu para ele. Yahweh estabeleceu para ele isso aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Em... Oi. A colocação dele está correta? De... Ele colocou em Gênesis 6 como a resposta da pergunta do irmão. Não perguntou assim, por que o homem lá de Adão tem a vida curta? Ele colocou a condição de Gênesis 6, está correto? Por que tem a vida curta? Porque vive, o espírito saiu, ele passa a viver só 120 anos. Pois é, mas essa colocação está correta? Em que sentido de correto você quer dizer? Não entendi. Não, porque Gênesis 6 não passa o crime, é o filho do homem, aqueles 6 celestiais se submetem, tanto que se confirmar. Aí posterior a Marte, o filho de Adão viveu mais de 120 anos. Aquela colocação do filho de Adão. Sim. Então, a condição não é que ele não tem o espírito, porque não tem o espírito. Claro, meu irmão. Claro, mas é o fato de não ter o espírito que faz com que ele viva pouco. Não, eu falo assim, porque ele colocou Gênesis 6 como a condição dele ter pouco. É eu que coloquei Gênesis 6. Mas está correto? Tá, ué. Eu pensei que ela ia conseguir ler algo, entendeu? Não, meu irmão, presta atenção. Presta atenção. Quando Adão não viveu 120 anos, viveu? Viveu 900 e tanto. Mas ele não teve que enfrentar a morte? Porque fala para ele, se você comer do fruto, Adão, você terá que morrer. Correto? Todo mundo compreende isso? Você terá que morrer. Se o espírito sai dele, é porque ele comeu do fruto. Desobedeceu. Quando ele desobedeceu uma regra, ele é lançado na terra. Condição: todos que estão no céu, que são lançados na terra, vêm sem o Espírito. Vêm sem o Espírito. Ok? Então, quando isto acontece, ele passa a ter uma vida curta. Em qual sentido? Em vez de ele viver para sempre, a vida dele sempre vai se reduzindo. Isso eu estou falando, irmão, ser terreno. Não estou apontando para o ser celestial, porque ele é uma profecia, apontando para o tempo dos fins, dizendo 120 anos vezes 50, apontando lá para frente. Para quem? Para aqueles que viriam no final dos tempos, os seres celestiais. Mas eu estou falando de vida curta. A condição de que também aconteceu na terra. O que? Adão teve que ter uma vida reduzida. Por quê? Porque ele não viveu só 960 anos. Ele viveu 960 anos na terra. Mas no céu ele já tinha muitos anos. Ele já vivia, ele comia do fruto da árvore da vida, dia após dia, e ele vivia. Aí o espírito, Yahusha, fala com seu pai. Olha, o Yahweh visível fala com o Yahusha. Ó, já que agora o homem é conhecedor do bem e do mal, então vamos tirar ele daqui para que ele não coma também do fruto da árvore da vida e viva para sempre. Porque como ele adquiriu o conhecimento do bem e do mal, se ele come do fruto da árvore da vida, ele ia passar a ter o entendimento que ele poderia viver para sempre. Por quê? Eu agora entendi tudo. Se eu como do fruto da árvore da vida, então o Yahweh não pode me tirar daqui. Aí Yahweh fala, para que ele não come então mais deste fruto,
eu vou colocar ele no solo de onde nós fizemos ele, na terra. Gênesis capítulo 3. Então ali ele passou a ter vida curta. Qual vida curta? Um período menor. E todos aqueles que descendem dele, passam também a ter a morte acompanhando. Então quando fala vida curta, fala que tem um tempo estabelecido para ele, o que antes não tinha um tempo estabelecido. Compreende? Nós não estamos falando da profecia, eu estou falando do que é um homem sem o espírito de Yahweh. Tá? Ele viveu mais do que isso. Aí vamos falar lá, Adão viveu 960 anos. Matusalém viveu 969. O outro viveu 900 não sei quanto. Aí o outro viveu 800, o outro 700, o outro 600, o outro 300. Está caindo ou está aumentando? Então está acontecendo o quê? Está se tornando mais e mais ilimitada a vida do homem, correto? Está ficando mais curta, cada dia mais. Até chegar um período que o homem vive bem pouquinho. Vive bem pouquinho. Aí o próprio Marshall fala assim, a geração é de quanto tempo? 70. Porque quando chega a 80, já é cansaço e fadiga. Ele está apontando que é para a gente entender as coisas terrenas, para eu compreender as coisas celestiais. Entendeu? Eu sempre olho para as coisas terrenas para entender as coisas celestiais. Eu estou pegando esse trecho da Escritura para mostrar para vocês que o exército, quando vem na condição humana, eles encarnam humanos, eles são seres celestiais, mas eles ainda não têm o espírito, e por isso estão sujeitos a uma vida curta. Se vai viver 100 anos, 200, 300, 400, 80, 10, 20, 30, 40, e algo que define. Mas nós vemos na condição de um corpo escravo, de um corpo limitado, escravo da morte. Não é escravo de homens, é escravo da morte. Entendeu, irmão Ronaldo? Ou ainda não entendeu? No caso 16 é uma palavra dele. Não tanto cuspigar, não, no caso é assim. E até então eu te ensinava assim, 16 era cuspir de algo, entendeu? Eu não estou entendendo mais qual faz sentido. Deus é possível, não falou a resposta, não. Deus estava assim. Então abre aí em Gênesis 6. Pois é, e ali até que não fica dito assim. Ali estava se referindo aos filhos de algo, tanto que se... Claro que se refere aos filhos de Alcha. Aí poderia ter personagem que viveu além disso, entendeu? Fazendo a comprovação de às vezes, irmão Ronaldo, é necessário você esvaziar um pouco o seu próprio entendimento. Mas entendeu não, irmão. Eu aprendi aqui, entendeu? Calma, irmão. Calma. Às vezes, quando se está acrescentando o entendimento, eu estou mostrando para você o que nós já sabemos. E eu também não estou trazendo nada novo. Eu só estou mostrando para você que o homem tem vida curta pela falta do Espírito. Só isso. Eu não estou falando de profecia. Eu quero que você entenda o raciocínio da mensagem. Esvazia agora do que nós aprendemos. Coloca agora o ponto da mensagem que eu estou trazendo para vocês aqui agora. Eu só estou mostrando que um homem comum, qualquer, tem vida curta. Só isso. Qual que é a dificuldade? Eu quero saber do irmão qual que é a dificuldade de você entender que o homem tem vida curta por não ter o Espírito. Hã? Porque tem que ter uma dificuldade. Falar assim, eu não estou entendendo. Se você não está entendendo é uma coisa. Eu explico e reexplico quantas vezes for preciso, com toda a paciência do mundo. Mas se falar assim, eu entendia dessa forma, e agora está mudando, não está mudando. Eu só estou mostrando pontos das Escrituras que elas se conectam a vários trechos. Você pega a mesma passagem de Samuel. Samuel, nós entendíamos que ali o sacerdócio, ali era quem? No vídeo, o papai, junto com o irmão Shaul, mostrou Samuel ali. Aí ele explicou que aquela passagem ali, ele falou ali exatamente que o sacerdote ali que estava sendo levantado era um grupo de pessoas, nesse vídeo. E olha, eu falo para vocês, eu fui ouvir esse vídeo hoje, porque ontem eu indo embora, e ela falou comigo assim, eu quero que você volte no vídeo das pedrinhas, assista ele, e amanhã você vai falar sobre esse vídeo.
Aí eu fui assistir o vídeo, eu falei assim, nossa, o papai tinha comentado recentemente que os sacerdotes ali de 1 Samuel 2 era um grupo de pessoas, e nós tínhamos esse entendimento lá atrás, só que eu não sabia qual ministração que era. Irmão, são mais de 600 ministrações entre vídeos e áudios. Entre vídeo e áudios. Qual ministração que o papai falou que 1 Samuel 2,35, Samuel 2,35, fala que aquilo ali é um grupo de pessoas. Vão achar essa ministração? Vão. Aí o Ial me conduziu para assistir aquela ministração. E nessa ministração, o papai e o irmão Shaul citou 1 Samuel 2,35, dizendo que ali é um grupo de pessoas, que é o sacerdote fiel, é o filho varão, um grupo de pessoas. Para a gente falar do exército, o Ial queria conduzir a gente para falar do exército. Eu só estou mostrando o exército para vocês. Então, irmão Ronaldo, esse mesmo trecho, ele se conecta com outros pontos da passagem, entendeu? Você pega aqui, ó, o trecho de Arão. Vou quebrar o braço de Arão. Vou quebrar o braço de Arão. Não vou ter mais aliança com Arão e sua casa, correto? Esse mesmo trecho, eu conecto ele em quantos pontos possíveis? Vários. Entendeu? Eu posso pegar ele e conectar. Olha, eu tinha uma aliança com Satanás, agora eu vou ter uma aliança com Gabriel. Eu tinha uma aliança com Arão, agora eu vou ter uma aliança com a tribo de Alda. Aí eu posso linkar ele ao sacerdócio Melquisedeque. Entendeu? No sacerdócio Melquisedeque, no sacerdócio levita, Shaul Paulo fala, Moisés só fala da tribo de Levi. Ele não fala que a tribo de Alda vai ser sacerdote, não fala. Isso está escrito em Hebreus, Shaul Paulo explicando. Mas por que ele explica esse ponto? Ele quer falar essa passagem? Porque ele está conectando vários pontos da Escritura para falar que agora, que o sacerdócio agora é a tribo de Alda. Os sacerdotes estão saindo da tribo de Alda agora. É o novo sacerdote. Eu posso conectar também essa passagem. Estou quebrando o braço de Arão e estou levantando um outro sacerdote. O outro sacerdote é Ialda. Mas ao mesmo tempo eu conecto Eli como sendo Satanás, substituindo por Gabriel. A mesma passagem. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando Gênesis 6 e estou mostrando a condição de um exército que antes era celestial, veio para a terra. No corpo terreno, se eles não tiverem o Espírito, a vida deles fica curta. Só isso. Só isso. Só que como agora a gente tem o Espírito, a gente voltou a comer do fruto da árvore, irmão. Satanás, com Emanuel, eles taparam o caminho do fruto da árvore da vida. Através de quê? Da lei. E no tempo de hoje, através de quê? Irmãos? Hã? No tempo antigo, o nosso tutor era quem? O tutor, o pedagogo. A lei. Aí quando chegou a fé, aí, depois a gente tem quem como tutor? O domínio do Império Babilônico, Satanás, Emanuel, Jesus Emanuel. Aí nós estávamos debaixo disso. Sai de Babilônia, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. O povo meu saiu. Saiu, foi para onde? Foi arrebatado para junto de Al e do seu trono. Quando eles foram arrebatados para junto de Al e do seu trono, agora eles falam, agora vocês vão voltar a comer da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, porque vocês vão viver para sempre. saímos da lei. Saímos da lei. Entendeu? Então o exército, ele perdeu o direito. Quando Satanás bloqueou o acesso da árvore da vida, ele bloqueou só para Adão? Não, ele bloqueou para todos. Ninguém mais poderia acessar. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui em
Provérbios capítulo 8, na Bíblia, e ao Shalom. Provérbios capítulo 8, na Bíblia, e ao Shalom. Oi. Gênesis 5, Adão viveu 930 anos. Viveu 930 anos. E quanto tempo ele viveu antes de vir para a Terra? Quanto tempo ele viveu? Não sabemos. Ele viveu um tempo lá no Éden, ele cresceu, ele deu nome a animais. Nossa! Possa ser até que ele viveu mais do que isso. Entendeu? Aí quando coloca ele na terra, mostra a condição dele da terra. Entendeu? No início aí do trecho, o que está escrito no início do trecho? Fala, lê aí. Gênesis 5:3. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho. Aqui, ó. Quando Adão completou. Agora fala do nascimento de Adão? Não fala. Quando Adão completou 130 anos, completou quando estava na terra. A contagem dele agora passou a ser uma contagem limitada, terrena, porque antes não tem limite. Quanto tempo tem o Espírito? Quantos anos tem os filhos de Alcha? Quantos anos tem Satanás? Quantos anos tem não sei o quê? Quantos anos tem não sei o quê? Não tem, porque os espíritos celestiais, os seres celestiais, eles vivem para sempre, eternidade. Agora, quando Adão desceu para a terra, passou a ter vida curta. Por quê? A partir de agora, Adão, vou começar a contar os seus dias. Você tem dia agora para viver. Mas Yahweh é justo. Para Adão, para frente, Adão foi o primeiro a desobedecer. Então você vai morrer, não vai morrer cedinho não. Vou te dar aí 1000 anos. Por quê? Ele viveu 930 anos. Por quê? Porque o período máximo seria 1000. Por que o período máximo seria 1000? Porque quando acontece a morte, ele aponta para o tempo do fim. Para que acontecesse o milênio. Porque o mestre, o agricultor que está trabalhando na terra, o dono vem e fala assim: eu venho 3 anos procurar fruto nessa videira, nessa figueira, mas ela não produz. Aí o agricultor, o viticultor, fala o quê? O papai fala assim que vai cortar. E Al fala, eu vou cortar. Aí ele pede mais. Fala, não corta, me dê mais 1 ano. Eu vou adubar, vou aprofundar as raízes. Se ela não der fruto, tu, Ial, vem e corta. Mas eu não vou cortar. Mas tu, Ial, vem e corta, porque isso é do pai dele. Ele nunca vai passar por cima do pai dele, jamais. Tu, Ial, vem e corta. Se ela não der fruto, depois que eu tentar mais uma vez. E qual mais uma vez que ele vai tentar? No milênio, porque a primeira vez que ele tentou foi no Éden. Ele tentou trabalhar com Adão, mas ele não conseguiu. Não é que ele não conseguiu, porque Adão foi desobediente. Ele fala, eu estou procurando muito tempo que essa figueira dê fruto, que esses filhos de Adão dê fruto, que Israel terrena, dê fruto, mas não está dando, então vai dar fruto no milênio. É uma conexão dos textos. Qual é a idade do homem que mais viveu na terra? Irmão Jonathan. Matusalém. Quantos anos? 969. 969. Quanto tempo falta para completar o milênio? Seria 31 anos. Quem viveu 31 anos? Quem viveu 31 anos? O papai, o ministério dele foi 30 anos, começou o ministério dele. 31 anos. 31 mais 969 dá quanto? O milênio. Aquele que morreu por aqueles que vão poder viver o milênio. Só um pensamento meu. Quando Adão e Adão ali comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi falado para eles que eles iam morrer, né? Isso. Foi dito antes e tal, que eles certamente morreriam. Isso. Então, Adão não poderia viver mais que 1000 anos realmente, porque Não. eles morreriam naquele dia. Né? Então, resumindo, 1000 anos. Então, eles 1000 não anos. poderiam passar 1000 anos. Não. Isso
para os 930 ali no máximo. Que um dia é como se fosse 1000 anos. Exatamente. Exatamente, irmão. Oi, irmão. Está aqui em Gênesis 2:17, ó. Mas da árvore que foi, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Terás que morrer. No dia. Então ele corre no mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia. Qual dia? 1000 anos. Entre 1000 anos. Aí, quando o Mashiach vem, ele vive 31 anos para completar que o último ano que o último homem que viveu mais dos filhos de Adão é 969. E aquele que morre, morre pelos seus filhos, céu e terra. Para que no milênio o filho dele herdeiro possa ter mais uma oportunidade, porque Yahshua morreu pela sua criação, assim como Adão morreu junto com a sua esposa, não querendo deixar que ela seja condenada. E Yahshua fala: eu creio que ainda a minha criação vai ter oportunidade de viver. E Yahweh apoia essa ideia e fala: eu também creio, então vamos trabalhar para que aqueles que são retos e vão ouvir minha palavra, no futuro, também possam viver, pelo menos ter oportunidade de mais um milênio. Então toda a escritura, irmãos, elas se conectam em pontos terrenos e em pontos celestes. Papai Yahshua pegava as coisas terrenas para comparar as coisas celestes, sempre foi assim. Eu lembro das palavras do irmão Shaul, que ele falou esses dias atrás, que a palavra é viva. Ela é Você viva. consegue usar a mesma palavra em vários Em vários pontos. A exemplo de Yahshua 9, que você usa ele no seio de Abraão, você usa quando chegando na vida. Exatamente. Você usa em várias questões. Exatamente. A mesma palavra. A luz raiou Exato. para aqueles que estavam nas trevas. Essa palavra. Qual luz? O Espírito. Raiou aonde? Vão pensar? Em qual trecho você quer conversar comigo? Seio de Abraão. Isso é uma argumentação. Entendeu? Isso é uma argumentação. Qual trecho você quer conversar comigo? Se quer falar das regiões celestiais? Qual o momento que as regiões celestiais ficou treva? Qual o momento que a terra ficou treva? Qual o momento que o seio de Abraão era treva? Você conecta os pontos na mesma passagem para conversar, porque é assim que Yahweh faz. E nessa mesma passagem, irmão, o irmão falou sobre 969 anos, com mais 31 dá 1000. Dá 1000. Uhum. Aí aqui no Salmos 90 fala, 70 anos é o tempo da nossa vida. Conexão de Adão, 930 anos, com 70 dá 1000. E ainda ele fala, 80 anos se, viu? Ainda fala aqui, ó, 80 anos se viu? For vigorosa. Viu? E a maior parte da se for. Viu? Adão viveu quanto tempo? 930. E o tempo da nossa geração? Aí ele fala que ó, 70. Geração celestial, que viria no tempo do fim. 70. Ele fala 70. Aí fala 70 mais 930? 1000. Fechou também. Mas se passar disso, é o que? Fadiga, canseira e enfado. E é o que nós estamos. Fadiga, canseira, enfado. Já estamos querendo voltar. Que já estamos. Qual que é o aniversário nosso comemorado? De geração que eu falo. Qual o tempo, qual o ano que nós estamos? Não, 70. Quantos anos? 70 aí? 75, não? Completou 75 anos no calendário. Israel completou 75 anos. 75 no grego. Gregoriano. De 1948 a 2023 é 75 anos. Ou seja, é o tempo que nós estamos vivendo de cansaço, irmãos. Os seres celestiais, eles não vieram um dia nessa terra, 2 dias. Nós estamos vindo nessa terra há muito tempo, trabalhando com o braço de Yahweh, trabalhando muito. Aí quando fala assim, Papai Yahshua fala assim, ó, olhai para a figueira, ficar atento, quando ela brotar, saberá que o verão está próximo. Quando que a figueira brotou? Irmã Cláudia Zene. Zane. Quando que a figueira brotou? Qual o ano que a figueira brotou, irmã? Esse real terreno brotou?
E olha só como é que a irmã está meio viajando. Nós conversamos isso hoje. Irmã, deixa eu ver aqui, ó. Irmã Esther. Qual ano que Israel, terreno, nasceu novamente como país? Ajudei agora. Irmã Adriane. 14 de maio de 1948. Mas eu estava falando com a outra. Ah, é? Mas eu não especifiquei. Você tá vendo pra mim? Não, é porque a irmã tá aqui, ó. Ela tá na mesma direção que você, ó. Mas você tá olhando pra mim? Irmã Adriana, eu não sei. Vai aqui, vai. Mas é porque eu estava olhando para ela. É porque eu ia falar assim, ó, fala com sua mãe. Mas tudo bem. 1948, Israel nasceu. Israel nasceu quando, irmão Andrezinho? 1948. Passou 70 anos, é canseiro e enfado. Faz 76. Hã? 14 de março agora. Mas... Ai, mano, confunde minha cabeça não, mano. Minha cabeça tá 75. É? 76? Então tá bom. Eu não tô me recordando agora não, mas tudo bem. 76. Ó, presta atenção. Ou seja, é o nosso período que a gente está voltando para casa. E por isso esse cansaço, essa dificuldade. Os seres celestiais estão exaustos. Entendeu? Então volta aqui, ó. A gente lê Provérbios 8. Abre Provérbios 8 na Bíblia e ao Shalom. Provérbios 8. Provérbios 8, versículo 35. Quem quer sabedoria de Al? Quem quer sabedoria de Al? Irmão Tiago. É você. Quem quer sabedoria de Al? Quem é? É, meu irmão. Se eu estou falando quem é, eu não estou falando o que é. Estou falando quem é. Quem é uma pessoa. Por isso, os irmãos têm que vir para cá. Pergunta o seu tio. Hã? Yalcha. A sabedoria de Al é Yalcha. Então tá. Provérbios 8. Provérbios 8, versículo 35, não, irmãos, perdão, 30. Pai Yalcha Malheira. Provérbios 8, versículo 30. Diz assim: eu estava junto com ele. Quem estava? A sabedoria de Al, o Espírito. Eu estava junto com ele como mestre de obra. Eu era seu encanto todos os dias. Todo tempo brincava Em sua presença. Brincava na superfície da terra. Encontrava minhas delícias entre os homens. Encontrava minhas delícias entre os homens. Aqui, a gente vai ler agora na Bíblia King James, mas em Ezequiel 28. Ezequiel 28. Grifa aí a palavra delícias. Grifa a palavra delícias. Vai Ezequiel 28, na Bíblia King James. Tem que ser na Bíblia King James. Olha a importância das duas espadas, irmãos. Vende o que para comprar duas espadas? Irmã Adriana, que está aqui na frente agora. Vende a capa, né? Para comprar o quê? Duas espadas.
Foi para comprar 2 espadas que ele falou para comprar? O papai Alcha mandou eles irem comprar 2 espadas? Aí ele comentou isso, né? Falou. Eles acabam só das coisas para comprar 2 espadas. Falou. Ele falou para comprar 2 espadas? Falou? Você tem certeza? Ixi, eu tô achando que não. Irmã Julie, quando o papai fala, vocês não voltam no contexto para vocês lerem, não? O irmão Bruno leu a passagem? Nossa, irmã Diene. Ele falou assim, vai lá e compra espada. Ele vai lá e compra espada. Eles que trouxeram 2. Eles trouxeram 2 espadas literal. Tem gente com um monte de interrogação na cabeça. Vamos lá nessa passagem, irmãos? 22:36. Lucas 22. Estou vendo um monte de gente com a mão na cabeça, pensando, coçando a cabeça. Deixa marcado, a gente vai voltar. Ezequiel, Lucas 22. 22 o quê? 22 o quê, Mandinho? 22:35 diz assim: E disse-lhe: Quando vos enviei sem bolsas, sem alforjes, nem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Nada, responderam. Ele continuou: Agora, porém, aquele que tem uma bolsa, tome-a, como também aquele que tem um alforje. E quem não tiver uma espada, venda seu manto para comprar uma. Pois eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado entre os iníquos, pois também o que me diz a respeito de mim, a respeito tem um fim. Disseram ele: Mestre, eis aqui 2 espadas. Ele respondeu: é suficiente. Pronto. Eles trouxeram 2 espadas. O papai Alcha falou assim: muito bem, é suficiente. No título da leitura, lutar pela vida pelo reino. Está na King James. Para quem quer, sabe um pouquinho diferente. Então, olha só, eles trazem 2 espadas. A necessidade de hoje nós estarmos com 2 espadas. Por que fala? Aquele que, olha só para você ver, versículo 36. Ele continuou: Agora, porém, aquele que tem uma bolsa, a bolsa era o lugar de quê? Guardar. Agora, porém, aquele que tem uma bolsa, tome-a, como também aquele que tem um alforje. Era o lugar de guardar o dinheiro. E quem não tiver uma espada, venda seu manto para comprar uma. Ele está falando assim: o mínimo que você tem que ter é uma espada. Aí eles chegaram com 2. Então, você tem a bolsa aí com a alforje? Tá? Desfaz de tudo isso, vende o seu manto e compra o que é necessário. Por quê? Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão? O dinheiro se coloca na bolsa. Desfaz da bolsa, do alforje, da capa. É capa? James é capa. Capa. Aí, capa é o que, irmã Adriana? Qual? Quando se fala da pessoa de Micael. Micael vestiu a capa e vestiu E a túnica é o que? A túnica? A túnica é o corpo de Ial. E a capa? O corpo de Ial. Então, aqui eles estão assim: vocês vão se desfazer do seu corpo celestial
e vão estar no corpo terreno com duas espadas, a palavra de Yahweh. Vocês vão utilizar duas espadas como representação. Nós temos hoje duas Bíblias, para nós podermos caminhar e compreender o que o Espírito quer falar conosco. Porque não está falando de espada literal, está falando da palavra de Yahweh, porque espada, irmão Jonathan, significa o quê? A palavra de Yahweh. Logo, nós estamos então falando da palavra de Yahweh. E por que duas espadas? O irmão entendeu? Por que duas espadas? Irmão Alberto. Para nos defender, quer dizer. Eu acho assim, que espada para nos defender, porque é aquilo que nós vamos lutar. Fato, mas estou falando aqui embaixo. Por que duas espadas aqui embaixo? Para conectar uma palavra com a outra. Hã? Hã? Não. O entendimento é um só. Irmã Jenny. Por que duas espadas? Por que nós estamos usando hoje duas espadas? Hã? Remete com a palavra. Espada é palavra de Yahweh. E quem é a palavra de Yahweh? Hã? Yahusha. E quem que fala a palavra de Yahweh no tempo de hoje? Boca de Yahusha. Yahusha, boca de Yahweh. Nós falamos a palavra de Micael, espada. E a palavra de Yahusha, espada. Duas espadas. Duas espadas. Mas Micael, ele é boca de Yahweh, mas ele é Yahusha, ok? Ele é Yahusha. Duas espadas por quê? Porque Yahweh quer que a gente tenha duas Bíblias, porque ele quer usar dois pontos em trechos distintos para fazer a gente entender o que precisa entender. Ele que quer, ponto. Por quê? Micael e Yahusha estão juntos trabalhando. Como é que é, irmão? Hã? Yaakov e Yalshalã? Você falando Jacó e Yalshalã, as 12 tribos. As duas espadas. Ah, entendi. Mesma coisa, Yaakov é Isial. Ah, entendi. Yalshalã e Isial. Entendi. Então, irmãos, presta atenção. Vamos em... Onde nós estávamos? Ezequiel. Ezequiel, na Bíblia, King James. King James e Yaakov. Né, irmãos ali? James é o que? Irmã Marinalva. O nome James. A abreviação do nome James para nossa linguagem brasileira. Ah? Não. Não. Tiago, minha irmã. Yaakov é hebraico. Vamos lá. Pode-se dizer nessa passagem que o irmão falou aí, sobre as duas espadas, que a sabedoria é justificada pelo seu filho? A sabedoria é justificada pelo seu filho. Pode também. Yahusha, Justificado. Justificando ele. Pode também, com certeza. Outra coisa, assim como é necessário ter duas testemunhas, Muito bem colocado, viu, irmão Murilo? Verdade. Assim como é necessário ter duas testemunhas, nós temos duas espadas para justificar a sabedoria de Yahweh. Exatamente, muito bem, exatamente isso mesmo, tá? Por quê? Porque isso, a gente fala, conversa sobre essas coisas, não é o fundamental, o importante entender. Você entendendo que espada é palavra de Yahweh,
Se você está usando 1, 2, 3, 4, 5 Bíblias, é o Espírito que vai conduzir o papai a falar. Hoje ele nos conduziu a usar 2. Quando eu falo hoje, é o tempo que nós estamos vivendo. Estamos usando 2 Bíblias para a gente compreender, porque olha só para você ver a importância que isso traz. Olha aqui para você ver. A gente leu Provérbios 8, que fala ali da delícia. E aquele ali estava se deliciando com as coisas ali que foram criadas. E ele usa a palavra delícia. Quando a gente vai na Bíblia King James, em Ezequiel 28, versículo 13, diz assim: estava no Éden, quem? Satanás. Estava no Éden, delícia, jardim de Ial. Viu? Estava no Éden, delícia, jardim de Ial. Aí o Espírito fala que estava o quê? Comendo as delícias. Então ele estava no Éden, comendo as delícias. Na verdade, ele foi colocado ali só para matar. Ué. Quando fala comer, é se deliciar em ver as coisas, em se alegrar com tudo aquilo, em se regozijar. Já vi gente falando assim, ó, os manjares revigorantes. Você está comendo papel aqui, ó, é literal? Não, está falando de quê? Aquilo enche você. Toma, Ezequiel, come o livrinho, aí enfiou lá na boca dele um pacote de pergaminho? Não! E ele viu que era doce, como mel, delícia. A palavra de Ial é uma delícia. É isso que revigora o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser inteiro, irmãos. E o Espírito, ele fala assim: eu estou me deliciando, porque a palavra de Ial está criando. O meu pai está criando, e eu estou aprendendo a criar, eu estou me deliciando em tudo que ele está criando. E eu estou aprendendo. E o papai recentemente falou assim: olha, eu estou ensinando a vocês a interpretar. Ele falou domingo: eu estou ensinando a vocês a interpretar. E como é viva, lá fala que é uma delícia. Aqui na frente fala que é uma delícia mais. Exato. E Satanás sabia que isso era uma delícia. Estavas no Éden, delícia, jardim de Ial. Na Bíblia King James, na Bíblia Ial Shalom não tem isso. As 2 espadas. Ial quis mostrar que ele estava lá no Éden, antes de Adão e Eva ser criado. Antes de Adão e Eva ser criado, Satanás já estava no Éden, em corpo normal. Olha aqui, ó. Estivesse no Éden, delícia, jardim de Ial. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas ornamentavam tua pessoa. Pessoa é uma pessoa, literalmente. Ele queria ser sumo sacerdote. Aí fala aqui, ó, versículo 14. Além disto, fostes também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei, para ser guardião. Eu não te designei para ser sacerdote. Eu te designei para ser guardião. Aí ele fala: estivestes também no monte sagrado. Onde que é o monte sagrado? Palácio de Marfim. Ele estava lá no palácio de Marfim também, porque era trono de Ial, visível. E caminhava entre as pedras resplandecentes. É o que nós vamos falar aqui do exército. As pedras preciosas. Aí ele fala: naquele tempo eras perfeito. Naquele tempo eras perfeito, irrepreensível, fazendo link que o ancião não pode ser novo convertido,
para não incorrer na condenação que cabe ao diabo, que foi criado perfeito, não foi crescendo para aprender, ele foi criado perfeito, e ele se embelezou, cresceu, e quis passar por cima de tudo, ser até o próprio, está até no lugar de alvo visível. Ele invejou o posicionamento de alvo visível, e ainda queria ser sumo sacerdote, tomando as pedrinhas do seu pai, os filhos matrizes. Aí a palavra continua: naquele tempo eras perfeito e irrepreensível, porque o ancião tem que ser irrepreensível, esposa de uma só mulher, e não pode ser novo convertido, não pode ser novo convertido, por isso que tem que crescer gradativamente. Aí fala, dia em dia, estava, aqui ó, versículo 15, naquele tempo eras perfeito e irrepreensível, e em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que fostes criado, até que observou malignidade em ti, por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra. Era a terra, nessa terra? Era onde? No céu. No céu. Aí fala: encheste teu coração de arrogância e brutalidade, e pecastes. Por esse motivo eu te lancei profano e humilhado para longe do monte sagrado. Então ele foi colocado no monte sagrado, era trono de alvo visível. Como foi achado inveja, malignidade, maldade nele, pega ele e lança na terra. Isso tirou ele da posição que ele estava antes. Ele perdeu a posição de honra que ele tinha. Aí fala: profano e humilhado para longe do monte de Ial, eu te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. O teu coração tornou-se altivo. Agora você vê de onde que vem a altivez, né? De alguns. E soberbo, por causa da tua impressionante formosura, e corrompestes a tua sabedoria por causa do teu esplendor e da tua fama. Por isso, eu te lancei à terra. Viu? Por isso eu peguei você, tirei de onde você estava no palácio de marfim e te lancei na terra. Antes de Adão ser criado, Eva ser criada, terra ser moldada. Irmão, bem antes, isso é antes. Tá entendendo? Aí, as pedras preciosas saem de uma pedra principal. Irmão Magela, pode falar. Pode falar. Aham. Queria ver se o irmão tem entendimento nisso que o irmão está aí até os 4 anos, portanto, a palavra de algo é viva e eficaz, mais importante que qualquer espada de 2 gumes. Então, estamos fazendo aqui 2 espadas, capaz de penetrar até ao ponto de dividir a alma e o espírito, ou seja, as 2 espadas, a alma e o espírito. Tem alguma colocação? Tem alguma sentido? Não, tem que lembrar, quando você pega uma espada comum, o que é gume? O que é o gume da espada? A parte cortante. Que quando fala 2 gumes, é a mesma espada com 2 hastes que cortam. Quando fala dividir alma e espírito, não está dividindo outras espadas. Não é isso não. Está dividindo a alma e algo visível. Está dividindo
o Espírito que é seu Filho. Juntando. Essa espada é a palavra. Ela corta 2 gumes aqui, ó. Uma espada de 2 gumes. Tá aqui a alma, tá aqui o Espírito. Junto. Os dois juntos, ó. A minha mão, tá vendo? Aí, ó. Aqui, ó. Presta atenção, irmão Magel. Ó. A espada penetrou. Separou alma, Espírito. Mas é a mesma espada. É uma palavra só. Entendeu? A colocação de 2 espadas não perde foco em colocar 2 espadas, não. As 2 espadas foi que o papai já conectou aqui certinho. É necessário 2 testemunhas para corroborar um fato. Corroborando o quê? Justificar a sabedoria de Ial. Pronto, seus filhos justificam a sabedoria pela palavra de Ial, a espada. Quando fala 2 espadas, a gente está justificando, porque qualquer pessoa que falar assim, mas está escrito na sua Bíblia. Não, mas a gente tem outra também. Tá? A gente tem 2 aqui para você não ficar confuso na sua cabecinha aí, que foi limitada. Tá? É isso. Aí quando a gente lembra das pedras preciosas, presta atenção. A gente lembra das pedras preciosas, existe uma pedra principal, com o nome de Yalcha, a pedra angular do templo. Quando nós entendimos a condição do novo sacerdote, entendimos que era um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas era o filho varão. Essa era a nossa compreensão lá atrás. Vamos abrir 1 Samuel 2,35. Na Yalchalan. Na espada 1. Vamos lá. 1 Samuel 2. Primeira Samuel 2:35. Farei surgir um sacerdote fiel, que procederá conforme o meu coração e o meu desejo, e lhe construirei uma casa estável, e ele andará sempre na presença do meu ungido. Quando nós entendimos esse sacerdote fiel, no singular, era o filho varão. E a gente entendia que o filho varão era um grupo de pessoas que nasceu no tempo a partir do dia 8 de abril de 2020. Um grupo de pessoas, a igreja Filadélfia. Ok? Sim. Mas Ial nos esclareceu, porque era necessário a gente entender primeiro o grupo de pessoas, para poder compreender o filho varão. Então Ial conduziu como filho varão sendo grupo de pessoas, para depois mostrar que o filho varão é uma pessoa, porque parte do princípio do sumo sacerdote. Só que a gente lia aqui como sacerdote. Farei surgir um sacerdote. Mas quando a gente entendeu Eli, sumo sacerdote, e Satanás, que é sumo sacerdote, que se passa, né? Ou seja, está surgindo então um sumo sacerdote. E sumo sacerdote não é um grupo de pessoas. Sumo sacerdote é uma pessoa. Aí ela nos esclareceu. Nesse vídeo, a gente ainda estava crescendo. Pode falar, irmão Jonathan. Então, aqui como por exemplo, que o papai ensinou nós, né? Na King James, que fala: eu lhe edificarei uma família duradoura, ele ministrará para sempre diante do... Exatamente. É exatamente que a gente ia pegar nela. E ele ministrará para sempre, na presença do meu rei ungido. Quem é o sumo sacerdote? Irmã Clarice. Quem é o sumo sacerdote que nós aprendemos? Qual é o nome dele? Yalcha Micael. Isso, muito bem. Sumo sacerdote. Ele ministrará sempre na presença do meu rei ungido. Quem é o rei ungido? Irmã Clarice.
Exatamente. E quem é o Yahweh visível dentro dessa condição? Fala para mim a identidade que está dentro de Yahweh visível. Muito bem. Mas Yahusha Mikaial. Cordeiro. É, o herdeiro. Mas é porque cordeiro, herdeiro. Entendeu? Agora presta atenção. A arca. A arca da aliança. Presta atenção. A arca da aliança na antiga aliança. A arca da aliança na antiga aliança. A irmã Liriamar que gosta dessas palavrinhas. A arca da aliança na antiga aliança. A arca da aliança na antiga aliança, na terra, ela foi feita toda de ouro, não foi, irmão Rodrigo? Não? Foi feita como? Madeira acácia revestida de ouro. Muito bem. Madeira de acácia revestida de ouro. A madeira de acácia é um material perecível? Sim. É a representação de qual corpo? Muito bem. Yahusha, qual Yahusha? Visível. Yahusha visível, irmão. Tem irmãos fazendo áudio que Yahusha visível, Yahusha invisível. Yahusha embrião, que veio na terra, sem genealogia de dias. Representação de Melquisedeque terreno. A madeira. Ok? A arca. Dentro dele tem a alma, Yahweh visível. Dentro de Yahusha, a arca, que é Yahweh. Ok? A madeira, Yahusha, que é Yahweh visível, que tem a alma dentro, no momento que ele vem na terra. Mas quando é revestido de ouro, é o próprio Yahweh visível, que é o corpo dele por inteiro. Então a arca tem uma representação apontando para o momento que ele vem na terra e ao visível, com um corpo perecível, passível de morte. Mas ele não vem de contato sexual. Ele vem um embrião direto, porque ele é a imagem exata de Yahweh invisível. Porque ele é o Yahweh visível. Então significa o quê? A arca madeira revestida de ouro e Yahweh visível, nas duas condições. Dentro da arca tem quem? O cajado de Arão, que floresceu. Tu és sumo sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque, a confirmação de Arão. Você tem o vaso de barro revestido de ouro. Irmial disse a Irmial: desce lá no val de Jaboque. Quem já ouviu falar dessa passagem? E verás lá um olheiro trabalhando. E pode o vaso dizer para o olheiro: por que me fizestes assim? Por que me fizestes assado? Pode o vaso decidir para que foi feito? Então foi feito um vaso de honra, Mikaial, revestido de ouro, celestial. Mikaial terreno, revestido de ouro, celestial, a mesma condição de seu pai. E dentro dele a palavra de Yahweh, maná, colocado dentro da arca também. E as tábuas do mandamento, da inscrição que o dedo de Yahweh fez. Quem é este? O reino de Yahweh, e Yahusha Mikaial também herdeiro. O Espírito escrevendo as ordenanças de como os filhos vão proceder. Os três dentro de Yahweh visível.
Isso é a majestade da glória de Yahweh. Para a gente compreender quem está no nosso meio. Assim seja. Satanás queria bloquear o acesso para a árvore da vida, mas veio aquele saltando as montanhas, e ele vem saltando sobre os montes. Quem é os montes? É os filhos. Todos eles não puderam se conter à presença da glória do herdeiro, porque o herdeiro herdou todas as coisas do seu pai. As denominações cantam essas músicas e não sabem nem quem está cantando. Ele vem saltando sobre os montes. Ó montanha elevada, montanha de Bazã, montanha elevada. Por que invejas a montanha que Yahweh quis habitar? E aí quis habitar o vaso que ele escolheu, ele quis habitar. Ponto final. Ponto final. Isso é Yahweh. Então quem está no nosso meio? Quem está no nosso meio? Quem está no nosso meio? Agora você entende que, cuidado. Porque se essa terra, quando o papai Yahshua e ao visível veio, soubesse, não teria madeirado o mestre da glória. Se essa terra, mais uma vez, soubesse quem está no nosso meio, não teria batido na face do juiz de Israel, apresentando Jesus Emanuel. Não teria. Mas como eles não sabem, porque foi dado para eles um torpor, um sono profundo, mas é necessário que eles acordem, mas não é tempo deles acordar. Mas quem que acordou do pó da terra agora? Irmã Edna Caetano, e Edna de Londrina. Hã? Quem que Yahshua Micael. Quem que acordou do pó da terra? Micael. A morte ia tragar ele, o filho varão, porque ele é do pó da terra, nascido de mulher, tem vida curta, pouca força. Mas a morte, quando ia tragar, o espírito desceu. A vida aparece, não pode mais tragar. A luz raiou nas trevas. Gratidão, papai. Gratidão, papai. Gratidão, papai. Gratidão, papai. Aleluia, papai. Aleluia, 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 aleluia. Gratidão, papai. Gratidão, papai. Gratidão, papai. Gratidão, papai. Aleluia. A luz raiou nas trevas. Todo mundo acabou de falar, essa é a nossa delícia. Essas são as nossas delícias. Essas são as nossas delícias. Porque a gente voltou para dentro do Éden de novo. Comendo fruto da árvore da vida. É maravilhoso demais compreender isso, irmãos. Vamos abrir aqui. É muito tremendo e maravilhoso a gente poder compreender, irmãos. Irmão, todos nós, eu falo que todos os irmãos compreendessem a profundidade disso, se pegar totalmente mais. Aqui, 1 Pedro 2,5. Vamos abrir 1 Pedro 2,5. Grato a Yahshua, grato a Yahweh.
A gente sempre, quando está falando, a gente fala Yahshua primeiro, porque ele é o mediador. Mas quando nós estamos escrevendo, a gente coloca Yahweh primeiro, porque ele é o primeiro. Então, na forma de ver, você coloca grato a Yahweh, grato a Yahshua. Na forma de falar, como invocar, invoca primeiro Yahshua, porque nós estamos na terra. E quando eu estou lendo a escritura. Eu vejo Yahweh e depois vejo Yahshua. Tá? Na inscrição. Vocês estão vendo que as mensagens que a gente está colocando, sempre no finalzinho, Yahweh primeiro. Tá? Primeira Pedro o quê? 2. Vamos abrir nas duas espadas. As duas. Abriu aqui, irmão? Então tá, então você vai ler para mim. Mas vou ler aqui primeiro. 1 Pedro 2, 5. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar do versículo 1. 2, 1. Diz assim: portanto, todos encontraram? Diz assim: portanto, rejeitando toda maldade, toda mentira, todas as formas de hipocrisia e de inveja, viu? E de inveja e toda maledicência, desejar como crianças recém-nascidas o leite não adulterado da palavra, a fim de que por ele quem? 1 Pedro 2, 1. Achou? É, porque eu falei assim, vamos ler 2:1 agora. Nós vamos ler a partir do 1. Vamos lá. Versículo 3. Vou pegar aqui do 2. Desejar como crianças recém-nascidas o leite não adulterado da palavra, a fim de que por ele cresçais para a salvação, já que provastes que o mestre é bondoso. Aí diz: chegai-vos a ele. Quem? O mestre, o Espírito, a pedra viva, Yahshua, o sumo sacerdote. Rejeitada, é verdade. Por que rejeitada? 2 vezes. Na condição do corpo de Yahshua, nessa terra, eles bateram na face do juiz real 1 vez. E no final dos tempos batem a 2ª vez. Rejeitada, é verdade, pelos homens, mas diante de Yahweh, eleita e preciosa. Viu que as pedras em Ezequiel 28 é chamado de pedras preciosas, que Satanás se ornamenta, porque eles saíram daquele que é a pedra preciosa, o sumo sacerdote. Entendeu que Satanás entendia a condição de herdar o sacerdócio de Yahweh? E ele precisava, para herdar, se ornamentar de pedras preciosas, porque ele não era pedra preciosa, ele era perfeito, mas não era uma pedra preciosa. Por isso que fala: eu te estabeleci para ser querubim da guarda, foi para isso que eu te criei. Mas você está invejando uma outra posição que não é para você estar. Aí entra lá na rebelião de Coré. Irmã Ângela, quem foi Coré? Exato. E o que é descrito na rebelião de Coré? Desejou? Não. Lembra lá do sacerdócio? Ninguém fala por Yahweh. A Yahweh não fala só com você, fala também conosco. Desejou o lugar de um sumo. Ele queria falar por Yahweh. Não fala só com Macha não.
também fala conosco. Lembra disso? Aí o que aconteceu? A terra abriu a boca e engoliu Coré e a sua família. Mas tinha um grupo com eles também, que estava com o incenso na mão para os levitas. Os levitas não foram engolidos pela terra não, mas eles foram mortos pela... Bom, acha para mim essa passagem de Coré. Vamos relembrar para a gente não falar coisa demasiada. É essa a colocação que eu quero fazer, mano. Exatamente. Pega aí, vamos pegar essa passagem. Números 16. Porque Satanás, ele queria isso. Números. Depende da tradução. Número 16 o que, irmão? 16. Aí fala do castigo. Ah, tá. Castigo é 16 e 16. Então, vamos pegar 16. Número 16. Diz assim: Marcha, Moisés disse a Corá: Tu e toda a tua comunidade vinde amanhã, a fim de vos colocardes diante de Ial, tu e eles, e também Arão. Cada um tome o seu incensório, ponha nele incenso e traga cada um seu incensório perante Ial. 250 incensórios. Viu, irmão André? Tu e Arão, igualmente, tome cada um do seu incensório. Cada um tomou o seu incensório, pôs fogo nele e depositou incenso em cima. Em seguida, puseram-se à porta da tenda da reunião com Marcha e Arão. Coré reuniu diante desses últimos toda a comunidade na entrada da tenda da reunião, e a glória de Ial mostrou-se a toda a comunidade. Ial falou a Moisés e a Arão, disse-lhes: Apartai-vos dessa comunidade, pois vou destruí-la em um momento. Eles, porém, prostraram-se com face em terra e clamaram: Ó Ial, Ial dos espíritos que vivificam toda a carne, do espírito que vivifica toda a carne. Irritar-te-ias contra toda a comunidade quando um só pecou? Ial falou a Marcha e disse: Fala a essa comunidade, dize: Afastai-vos da habitação de Coré. Marcha levantou-se, dirigiu-se a Datã e Abirã. Seguiram-no os anciãos de Israel. Ele falou à comunidade e disse: Suplico-vos, separai-vos das tendas desses homens. Homens o quê? E não toqueis em nada daquilo que lhes pertence. Sai daqui e não toquei em nada que seja impuro. Não toquei o que seja impuro. Para que não sejais apanhados em todos os pecados dele. Por isso que fala: sai dela, povo meu, sai dela, e não toqueis nada que seja impuro, para não seres participantes dos seus pecados. Afastaram-se, pois, dos arredores da habitação de Coré. Datã e Abirã saíram e se puseram à entrada das tendas com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Disse Marcha: Nisto conheceis que foi Ial que me enviou para realizar todos esses feitos, e que não vos fiz por mim mesmo. Se essas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os homens, então não foi Ial que me enviou.
Mas se fizer alguma coisa estranha, se a terra abrir sua boca e o engolir, a eles e tudo aquilo que lhe pertence, e se descerem vivos ao Sheol, sabereis que estas pessoas desprezaram a Ial. Aí, a gente sabe da história, a terra abriu a boca e engoliu ele e a família. Aí fala, aí, olha só. A Assembleia deu grito, versículo aqui, ó, versículo 11, 31. Aconteceu que, acabando de pronunciar todas essas palavras, o sol fendeu sobre seus pés, a terra abriu a boca e os engoliu, eles e as suas famílias, bem como todos os homens de Coré e todos os seus bens. Desceram vivos ao Sheol, eles e tudo aquilo que lhe pertencia. A terra recobriu e desapareceram do meio da assembleia. Aos seus gritos, fugiram todos os israelitas que se encontravam ao redor deles, e diziam, que a terra não nos engula a nós também. Saiu fogo da parte de Ial e consumiu os 250 homens que ofereceu incenso. Viu? Aí, o link, capítulo 17, versículo 4. Diz assim, Eliezer, o sacerdote, tomou os incensórios de bronze trazidos pelos homens que o fogo havia destruído. Foram destruídos a lâminas para recobrir o altar. Elas lembram os israelitas que nenhum profano, estranho à descendência de Arão, deverá aproximar-se para queimar incenso perante Ial. O que foi definido? Satanás, quem é sacerdote aqui é meu filho. E por conta de você almejar o sacerdócio, eu te lanço na terra como profano. E ninguém mais vai ser estabelecido sacerdote, a não ser o meu filho e os seus filhos com ele. Eis-me aqui com os filhos que Ial me deu. Porque os 144 mil não são todos linhagens celestiais. São partes deles. Mas ele fala, Ial, não mata eles não. Eis-me aqui com os filhos que Ial me deu. Aí o Paulo fala, nós somos herdeiros de Ial e co-herdeiros de Ial Shamashia. Assim vocês podem servir no templo, porque de outra forma não podem. Por isso que é 144 mil levitas, 24 anciãos e o sumo sacerdote, que também é rei. Ponto final. Junto com os querubins, é óbvio. Claro. E o que Satanás queria? Formar uma equipe com a família dele. Percebe que Satanás não foi sozinho, né, irmã Diana? Não foi sozinho. Queria ser sumo sacerdote, aprontou uma rebelião e a terra abriu a boca e engoliu. E chuva de meteoro na terra. Até os dinossauros foram embora, tadinho. Até os dinossauros morreram. Fogo que desceu do céu para a terra e sumiu. A terra ficou em trevas. Como está escrito aqui, ó, no princípio.
Daí, no versículo 2. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo dele. As trevas cobriam tudo. Tá? Por isso que Abadão é chamado rei do... 250, mas a família vai atrás. Foi um texto que... eu falo assim, não vamos falar de números, né? Mas vamos falar assim, uma parte seguiu Satanás. E foram lançados também na terra com ele. Tanto é que quando ele volta para o corpo do papai Alcha, ele traz 7 espíritos piores do que ele. Quando ele volta para o corpo dele, né, de Satanás. Quando ele volta para o corpo de Satanás. Ele perdeu o corpo dele, a terra abriu a boca, ele caiu na terra, e quando ele volta, o irmão Ed Alcha tinha essas dúvidas, não é importante, de fato não faz diferença nenhuma para nós, mas eu quero fazer uma colocação em cima disso. Se nós formos analisar, quanto mais distante for, como o papai já explicou, mais distante o espírito estiver, facilita Satanás voltar para o seu corpo, correto? Porque no momento da morte de Madeira, o espírito vai para as profundezas da terra, pregar para os espíritos no seio de Abraão, e a alma voltou para a luz inacessível, correto? Quando a gente pega a cidade de refúgio, irmão Ed Alcha, quando a gente pega a cidade de refúgio, quem ia para lá eram aqueles que cometeram o quê? Um crime? Um crime sem intenção. Matou alguém sem intenção. Essa é a palavra certa. Matou alguém sem intenção. Eles iam para a cidade de refúgio. E quando que eles podiam voltar para a sua terra? Quando o sumo sacerdote morreu. E o que aconteceu com o corpo do papai Alcha? O corpo morreu. O corpo morreu. O sumo sacerdote morreu. Estabelece o outro sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote inicial morreu, Satanás, legalista, se aproveitou desse momento oportuno e entrou dentro do corpo, porque o sumo sacerdote morreu e Alcha. Então eu imagino desse ponto também, sabe? Mesmo que a palavra é viva, ela se aplica em outros pontos, e conversa com a gente, entendeu? Isso que é maravilhoso, viu? Então, meus irmãos, as pedrinhas vivas, vamos abrir lá em 1 Pedro para a gente finalizar. 1 Pedro 2,9. Agora vocês, o papai falou isso lá atrás, gente, eu lembro como se fosse hoje, mas lá atrás mesmo, muitos de vocês não estavam aqui não, tinha ido um grupo de 20 pessoas, eu, irmã Líria, era da época, irmão André, irmão Isalino, irmã Débora. Presta atenção. Se gravou, vocês ouviram. 1 Pedro 2,4. Encontraram? A King James está aberto, irmão? Tá? Pode deixar aí, você vai ler. Presta atenção, 2,4, eu vou ler aqui primeiro. Na Ayal Shalom. Chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada, é verdade. Por que que ele é chamado de pedra viva? O Espírito. Qualquer um pode responder. Hã? Que ele se tornou o Espírito que dá a vida. Exato. Só pelo Espírito da vida. A pedra viva e ao vivo, sumo sacerdote vivo, tem o Espírito da vida. Rejeitada é verdade pelos homens, mas diante de Yahweh, eleita e preciosa. Do mesmo
modo. Quando eu falo do mesmo modo, eu quero dizer o quê? Semelhante. De um jeito parecido. Também vós. Pedro aponta para vós. Seres celestiais, pedras vivas. Adão celeste tem os seus celestes. Também vós, como pedras vivas, prestai-vos à construção de um edifício espiritual para um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Iau por Yahshua Mashiach, o sumo sacerdote. Com efeito, nas escrituras se lê: eis que ponho em Sião, Monte Sião, uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela crê não será confundido. Quem que é essa pedra, irmão Jonathan? Olha, qual condição? Tem a condição de Micaial, Yahshua Micaial, condição do sumo sacerdote, condição... Você fica a pergunta para mim. Viaja não, irmão. Viaja não. Tem só uma condição aqui. Pedra viva, ó. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela crê não será confundida. Que pedra é essa? Sumo sacerdote. Colocou ele no Monte Sião, porque se torna também rei. Ponto. Então, quem nele crê, no sumo sacerdote, não será confundido. Isto é. É o que o Moantes fez o link. O Moantes fez o link com isso aqui. Isto é. Por quê? Porque eu gosto de ouvir também. Você acha que os anciãos não ouvem a ministração dos outros anciãos? Claro que ouvem. Porque Iau fala em continuidade. Em continuidade. Às vezes o ancião avança um pouquinho, aí Iau corrige. Iau corrige. Aí a gente retoma. Mas sempre Iau falando e o entendimento acrescendo. Por isso a importância dos irmãos participar de todas as reuniões, se possível presencialmente. Se possível presencialmente. Por quê? Porque a fonte da água da vida, ela corre primeiro para quem está presente. É simples. Por isso que é aqui, ó, quem nela crê não será confundida. Então, você vai ouvir a ministração de todos os anciãos do papai, ninguém vai ficar confundido com nada. Pode ficar em paz. Está entendendo? Porque a ministração é a mesma, porque o Espírito é o mesmo. Aí fala: isto é, para vós que credes, ela será um tesouro precioso, mas para os que não crerem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra que faz o quê? Faz o quê? Faz cair, tropeçar. Ou seja, aí está escrito aqui, ó: eles tropeçam porque não creem na palavra, para o que também foram destinadas. Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, de sua, o quê? Particular propriedade. Por que é da particular propriedade, irmão Joel? Porque são os escolhidos por Iau. Iau escolheu a pedra principal, a angular. A pedra angular escolheu as suas pedrinhas, porque dele saiu: vós que estáis à procura de justiça, da justiça, olhai para a rocha, pedra angular, de onde vocês foram talhados. Saímos dele e para ele voltaremos, em nome de Yahshua Mashiach. Gratidão, papai. Maravilhoso. O novo sacerdócio.
O novo sacerdócio. Isso. Esse é o celestial. Exatamente, irmão. Esse é o novo sacerdócio. O novo sacerdócio da nova aliança do meu sangue, diz Yahshua. Tu és sumo sacerdote para sempre. Grato a Yahshua e grato a Yahweh. Gratidão, irmãos. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feito a vontade do Papai Yahshua. Que Al te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Que Al faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Que Al levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja.